Você que passou um tempo acostumado a ver A Hora do Conto de Terror e estava estranhando por não estarmos mais gravando esses vídeos horripilantes, não se preocupe, porque a porta voltou a estar aberta. Agora começa A Hora do Conto de Terror. Venha comigo. Boa noite. Você está acostumado com filmes de terror, com a literatura falando de assombrações, mas você conhece a história dos crimes da Rua do Arvoredo? As famosas linguiças de carne humana? Você sabia que esse fato aconteceu em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul? Agora com vocês, essa história verídica e macabra, muito mais aterrorizante que muitos filmes de terror. José Ramos é certamente o personagem principal desta história hedionda. José era filho mais velho de Manuel Ramos e Maria da Conceição. Manuel serviu ao esquadrão da cavalaria de Bento Gonçalves durante a Revolução Farroupilha. Todavia, desertou e fugiu para Santa Catarina, local onde fixou residência e aonde José Ramos, seu filho, nasceu. Era hábito do pai contar façanhas da Revolução, ouvidas com admiração por Ramos. Aqui, segundo a história, Ramos insistia que o pai contasse a miúde as investidas do esquadrão, ao toque de degolar, demonstrando especial interesse acerca dos detalhes empregados sobre o modo de aplicação da degola. Vendo sua mãe ser agredida pelo pai embriagado, José Ramos tomou uma faca e projetou contra o seu progenitor, ferindo gravemente e levando à morte em poucos dias. Esse episódio induziu Ramos a retirar-se para a província de São Pedro, onde se estabelece como soldado da polícia, exercendo uma função de maneira digna, até o dia que é flagrado tentando degolar um preso, uma espécie de Robin Hood dos Pampas, sobre o pretexto de que essa tentativa de fugir, dada essa repercussão, foi exigida a baixa de Ramos, passando a servir como informante da polícia, subordinado diretamente ao chefe de polícia, o delegado Dário Calado, por quem mais tarde seria preso. Diz Ramos que era um sujeito mestiço, claro, olhos enormes, voz sinistras e barba rala, alto e extraordinária força física, exageradamente perfumado, vestia-se de uma maneira impecável, possuía razoável nível de instrução, homem religioso e sensível. Ramos ia à missa, demonstrava grande interesse por arte, frequentava a mais alta classe de Porto Alegre, sendo conhecido em eventos de luxo e de sofisticação, como apresentações teatrais, óperas, e além de ser um frequentador assíduo do recém-inaugurado Teatro São Pedro. Também foi na capital gaúcha que o mesmo encontrou e apaixonou-se por Catarina Palce. Catarina Palce, embora não seja a personagem principal, é um elemento não menos importante, pois foi cúmplice de José Ramos, seja por atrair as vítimas para sua residência ou simplesmente pela omissão, acobertando os crimes do marido. Catarina tinha origem húngara,
mas era etnicamente alemã, em razão de fazer parte de uma minoria alemã que povoou o território da Transilvânia, que posteriormente constituiu aquele país. Filha de artesão de família pobre, morava em uma aldeia com os pais e 2 irmãos. Catarina teve a família assassinada e foi estuprada, abandonada inconsciente por soldados durante a Revolução Húngara contra a Áustria. Aos 15 anos, casou-se com Peter Paulsen, um cardador de lã. Posteriormente, aconselhado pelos pastores protestantes, emigraram para o Brasil a fim de fugir da miséria que viviam. No decorrer da viagem, o marido de Catarina se suicidou por estrangulamento. Em 1857, com 20 anos e solitária, Catarina chegou à capital gaúcha. 5 anos depois, começou a se envolver com José Ramos e em 1863 começaram a viver juntos na denominada Rua do Arvoredo, atual Rua Fernando Machado, lugar próximo a um cemitério que se encontrava nos fundos da chamada Catedral Metropolitana de Porto Alegre. Embora muito se fale que Catarina era uma mulher de beleza exuberante, não há qualquer indício que confirme esta afirmação. Segundo Jean-Pierre Scalios, conforme descreve Décio Freitas em sua obra O Maior Crime da Terra, é inteiramente desprovida de dotes físicos e mal se pode acreditar que exercia atração. Era baixa, obesa, só que belos cabelos longos, loiros e os olhos muito azuis. O terceiro personagem, Carlos Klausner, é um elemento importante na história, mas ao mesmo tempo, ao final, se torna vítima das tramas de José Ramos e Catarina Paulsen. Klausner era proprietário de um açougue situado na Rua da Ponte, atrás da Igreja das Dores. Klausner imigra para o Brasil em 1859 sobre o conceito de proprietário, o que lhe conferia distinção dos camponeses e artesãos, já que alguém nessa condição significava viver sem rendimentos. Assim que chegou a Porto Alegre, estabeleceu o mencionado açougue. Isto, segundo a história, remete a verificar que trouxe consigo alguma riqueza. Em face da localização, Klausner prospera subitamente, já que as senhoras, ao saírem da missa, ordenavam aos escravos que fossem ao açougue do alemão para comprar carne. O alemão tornou-se amigo de Ramos porque vivia solitário e também porque o chacal dominava o seu idioma, o que levava os dois a conversarem diariamente. Durante um longo período, em alemão, no interior do açougue, logo Ramos tornou-se ajudante de Klausner, com quem aprendeu o ofício. Klausner frequentava com relativa assiduidade a residência de Ramos. Os açougueiros, à época, provavam asco à população em razão de empenharem instrumentos de corte, esquartejando carnes e sempre estarem sujos de sangue. Klausner, além de uma aparência sinistra, exibia uma cicatriz em seu rosto, o que lhe emprestava um aspecto perverso. Estamos em 1864, na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Um comerciante português chamado Januário e seu caixeiro José Inácio de Souza Ávila haviam desaparecido. Os vizinhos do casal haviam presenciado o português Januário e seu caixeiro com José Ramos, um dia antes do desaparecimento. A partir do momento em que esse fato ocorreu,
No outro dia, Ramos recebeu uma intimação para explicar este mistério. Porém, ao chegar à delegacia, o acusado não revelou o que realmente tinha ocorrido, mas alegou que os desaparecidos teriam embarcado para Ucaí. Ao final do depoimento dado por José Ramos, o chefe da polícia, Dário Rafael Calado, não se convenceu da história contada por Ramos, e então decidiu investigá-lo. No dia 18 de abril, a polícia de Porto Alegre buscou provas na residência de José Ramos e deparou-se com uma cena de crime horripilante no porão da casa de Ramos e Catarina Pulse. Na rua do Arvoredo estavam enterrados os pedaços de corpo humano já em estado avançado de decomposição. A vítima foi identificada. Era o alemão Carlos Klausner, dono de um açougue na Rua da Ponte. Ao examinar um poço desativado no terreno dos fundos da casa, a polícia encontrou os corpos do taverneiro Januário Matias Ramos da Silva e de seu caixeiro José Ignácio de Souza, e de apenas 14 anos. Igualmente esquartejados, a busca no poço prosseguiu, tendo a polícia encontrado ainda o cadáver de um cachorrinho preto, rasgado na garganta. A motivação dos crimes era evidente. José Ramos e Catarina Pulse matavam para se apossar dos bens de suas vítimas, com exceção do caixeiro e do cãozinho, que foram mortos como queima de arquivo. O diário de Catarina foi o ponto de partida para a investigação das demais mortes. Catarina Pulse, pressionada e tomada de remorso após a prisão de José Ramos, confessou à polícia que ali, naquele local, haviam sido mortas 6 pessoas que foram transformadas em linguiça pelo açougueiro Carlos Klausner. Segundo os autos, cabia a Catarina atrair as vítimas, geralmente abordadas no Beco da Ópera, onde nos dias de hoje localiza-se a Rua Uruguai. Catarina levava as vítimas por becos escuros e ladeiras para um sobrado que ficava atrás da antiga matriz. Na casa do casal, as vítimas eram degoladas, esquartejadas e descarnadas. Toda essa carne era transformada na linguiça, vendida no açougue de Carlos Klausner, que ficava na Rua da Ponte, atual Rua Riachuelo. Segundo os registros da época, a carne, além de muito bem aceita no comércio, era consumida na grande maioria pela alta burguesia de Porto Alegre. Conta que Klausner foi o mentor da fabricação de linguiça das vítimas de Ramos. Tendo dita a José Ramos, esta seria a melhor maneira de impedir que os assassinos fossem descobertos. Ou seja, esquartejando os cadáveres e os transformando em linguiça. Os ossos eram colocados em ácido para dissolverem, ou incinerados no açougue, eliminando dessa forma todas as possíveis evidências do crime. O delegado se viu em uma situação complicada, pois, por um lado, resolvia o caso dos desaparecimentos, mas, por outro, o acusado era um de seus informantes assalariados. Além disso, as evidências eram conclusivas e indicavam que os corpos dos desaparecidos foram transformados em linguiça. Na época, o delegado exercia concomitantemente as funções de chefe de polícia e juiz de direito, o que era autorizado em algumas províncias. Isso permitiu que não surgissem revelações embaraçosas sobre o vínculo com José Ramos. Acusado imprimiu
celebridade jamais vista ao inquérito policial e cumprimento das funções judiciais. O doutor, juiz de direito Dário Calado, pronunciou a sentença e José Ramos foi incurso nas penas de crime de latrocínio, sendo condenado à pena de morte por enforcamento pelos seus crimes. Depois comutada à prisão perpétua, Catarina acabou sendo presa como cúmplice, condenada a 13 anos de prisão, morrendo anos depois em um hospício. Boatos dizem que o caso de José Ramos chamou a atenção do mundo inteiro e que até mesmo Charles Darwin, autor da teoria da evolução das espécies, tomou conhecimento dos crimes e escreveu em Londres sobre o caso. Informa-se que no extremo meridional do Brasil, em uma cidade chamada Porto Alegre, um grupo de perversos matou várias pessoas, usando sua carne para fazer linguiça, que não só comeram, como induziram os habitantes a comê-la. O temor é que a humanidade perca sua posição nobre e volte à bestialidade e infundado regresso. Regressões ocasionais sempre ocorreram. Há chacais adormecidos em cada homem. O processo dos crimes da Rua do Arvoredo encontra-se hoje guardado no Arquivo Nacional no Rio de Janeiro, apesar da crença generalizada no sumiço dos papéis. Segundo o historiador Décio Freitas, autor do livro O Maior Crime da Terra, editora Sulina, 1996, os processos estão incompletos e são todos manuscritos de difícil compreensão, o que torna a investigação do texto uma tarefa árdua. E você? No que prefere acreditar?